Sinta como se já tivesse alcançado aquilo que você deseja. É uma frase bonita, inspiradora, mas vamos ser sinceros, é muito fácil falar isso quando tudo está bem. O problema é quando o mundo parece estar desabando ao nosso redor. Quando as contas continuam chegando. Quando a ansiedade aperta. Quando parece que tudo o que queremos é sobreviver. Pelo menos essa é a sensação que sentimos. E então surge aquela pergunta que muitas pessoas têm vergonha de fazer. Muitas vezes, no silêncio, ela se pergunta: como eu vou investir em conhecimento se mal consigo pagar minhas contas? Como eu vou pensar em prosperidade se estou preocupado em chegar até o final do mês? E eu quero compartilhar com você uma situação muito interessante que eu vivi com um dos meus clientes. Eu tenho certeza que pode abrir a sua percepção de muita coisa. Então, preste atenção. Esse cliente ele começou a fazer mentoria comigo, sabe? E além de gostar, ele começou a crescer muito. Então, ele fazia 2 sessões por semana. Ele estava muito comprometido, tá? Ele queria evoluir, queria crescer. Ele era uma pessoa que entendeu a importância de investir em si mesma, em expandir a consciência e desenvolver uma percepção mais profunda da nossa própria vida, no caso, né, da vida dele. Tanto que ele, como eu falei para você, ele começou a fazer muitas sessões, né, 3 sessões por semana. Segundo ele, estava realmente avançando bastante. Ele estava gostando, ele estava percebendo mudanças internas, como mais clareza, mais consciência. Mas, veja só, durante as sessões que ele fez, isso foi 7 ou 8 sessões, ao longo das sessões, eu comecei a perceber que, apesar da evolução dele, algumas conversas relacionadas ao dinheiro meio que se repetiam. Algumas frases, algumas preocupações. Existia uma tensão constante, uma preocupação silenciosa. Como se, ao mesmo tempo que ele desejava crescer, existisse ali uma parte dele vivendo em estado de sobrevivência. E foi então que, ao final de uma sessão, eu tive uma conversa muito franca com ele, certo? E, veja, eu estou dividindo com você porque considero extremamente importante que você saiba do que eu vou falar agora para você. Eu disse o seguinte para ele: você não pode buscar evolução espiritual ignorando o seu bem-estar físico. Você não pode querer expandir a mente enquanto vive em guerra com suas finanças. Você não pode querer paz interior enquanto a sua vida material está em completo desequilíbrio. Continuei a conversa com ele, tá? Falei o seguinte: veja, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. E eu sei, por mais que algumas pessoas tentem negar isso, existem sim necessidades reais. Existe aluguel, existem contas, existe alimentação, existe responsabilidade. O dinheiro não é o objetivo da vida, mas aprender a se relacionar com ele faz sim parte da experiência humana. Bom, olha só, talvez você pense assim, ó, meu Deus do céu, você é louco. Você não trabalha com isso, não ganha para isso? Mas calma, olha só. Eu falei para ele o seguinte, continuei, né?
Neste próximo final de semana, eu não quero que você pense em evolução espiritual, eu não quero que você pense em meditação, manifestação ou consciência. Ele ficou perplexo, né? E eu falei, continuei. Eu quero que você sente, pegue papel e caneta e organize a sua vida financeira. Porque você já iniciou a mentoria, você já percebeu os benefícios. E como eu sempre digo, tá? A verdadeira transformação, a verdadeira evolução depende muito mais de você do que do terapeuta, do mentor. Então, neste exato momento, é hora de agir com cada vez mais consciência. Eu quero que você faça um levantamento de tudo. Não precisa passar para mim, eu não preciso saber, mas você vai saber. Faça o levantamento de tudo, descubra exatamente quanto você ganha, quanto você gasta e o que é prioridade. E o que você talvez pode deixar esperar. E determine a quantidade de mentorias que você pode fazer mensalmente sem prejudicar o seu equilíbrio financeiro. E talvez você pense novamente, né? Você está perdendo cliente. Veja, não. Porque eu não quero dependência. É uma das coisas que eu falo muito nas sessões. Eu não quero dependência minha. Eu quero consciência. Eu não quero que alguém cresça espiritualmente enquanto se afunda emocionalmente por causa das contas. Não faz sentido. Porque, na verdade, a organização financeira pode ser um dos primeiros passos para o despertar espiritual. Sim. Por quê? Porque uma pessoa endividada, ela está emocionalmente destruída, ela está preocupada o tempo inteiro. Ela está vivendo em estado de escassez e culpa. E dificilmente vai conseguir fazer um dos primeiros passos, que é silenciar a mente. Ela não vai nem sequer ter gratidão, perceber a abundância que a vida já oferece para ela. E aqui está uma verdade que poucas pessoas têm coragem de dizer. Espiritualidade não é fugir da realidade. Espiritualidade não é fingir que os problemas não existem. Espiritualidade não é repetir afirmações positivas enquanto a vida está desorganizada. Espiritualidade é consciência. E consciência significa olhar para tudo. Traumas, para os relacionamentos, para os pensamentos, para o seu corpo, para a sua saúde e também para o dinheiro. Porque prosperidade não é apenas ter muito dinheiro. Prosperidade é viver em equilíbrio, em paz. De que adianta você ter uma consciência elevada e viver o tempo todo angustiado? Porque não consegue honrar os próprios compromissos. De que adianta você meditar 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia e não conseguir dormir por causa das dívidas? De que adianta você estudar as leis universais enquanto a sua mente está completamente tomada de medo pela falta? Veja, não existe separação. O seu corpo faz sim parte da sua evolução. A sua saúde. O seu relacionamento com o dinheiro faz parte da sua evolução. A sua vida material faz parte da evolução. Você não pode simplesmente querer despertar e abandonar o mundo. Despertar é aprender a viver nele, neste mundo, com consciência. E talvez seja exatamente por isso que a organização financeira seja um dos primeiros passos para a sua evolução espiritual. Ela não é um obstáculo. Sim, ela é o princípio. E eu quero que você reflita no que eu estou falando para você.
Porque enquanto você continuar vivendo no caos, sempre estará tentando sobreviver. E você sabe, quem está tentando sobreviver dificilmente consegue pensar em quem realmente é. Está completamente preso à Matrix, está completamente preso à programação, porque nunca vai se enxergar. E existe um contraponto aqui muito importante que a maioria das pessoas não entende. Veja, a decisão desse meu cliente, depois daquela conversa, foi continuar a mentoria, mas agora de maneira mais consciente. Ele estava fazendo quase 10 sessões por mês. Tá? Você deve imaginar o custo disto. E passou a fazer 2 sessões por mensais. E preste atenção, olha só. Existe uma diferença enorme entre você agir por impulso e agir com consciência. Veja, ao fazer essa organização, ao se organizar financeiramente, este meu cliente, além de organizar sua questão financeira, ele estava quebrando uma crença limitante que aprendeu ao longo da vida. Aliás, que todos nós aprendemos ao longo da vida. Porque a maioria das pessoas foi condicionada a acreditar que investir em conhecimento é gasto. E quando investir em autoconhecimento é loucura. E esse é um dos maiores erros que alguém pode cometer. Porque gasto é aquilo que desaparece. Conhecimento permanece. A consciência permanece. Uma nova percepção sobre a vida permanece. Você pode perder dinheiro. Pode perder emprego. Pode perder bens materiais. Mas aquilo que você aprende, aquilo que você incorpora em si mesmo, em si mesma, ninguém pode tirar de você. E existe outra verdade importante. Durante muitos anos, ouvimos aquela frase muito clichê, né? Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Pense no que eu vou falar agora. Eu acredito que isso vai além das pessoas físicas. Hoje, as 5 pessoas mais próximas de você podem ser, por exemplo, o jornalista do telejornal policial, pode ser aquele influenciador que fica o tempo todo com gracinhas que fazendo você rir. Pode ser os personagens da novela que geram preocupação que você nem entende porquê. Pode ser aquele vídeo que você alimenta, né, notícias todos os dias. Porque aquilo que entra repetidamente em sua mente acaba se transformando em uma verdade para você. Então, pare e pense. Pare, pense. Se você deseja evoluir, crescer, se você deseja despertar, desenvolver mais consciência, uma consciência mais elevada, faz sentido continuar cercado apenas por pessoas que vivem reclamando? Faz sentido continuar cercado por pessoas que acreditam que sonhar é perda de tempo? Faz sentido para você ouvir todos os dias pessoas que dizem que você está ficando doido? Que essas coisas não funcionam? Que a vida é assim mesmo? É trabalhar e viver? Que não existe nada além da sobrevivência? Porque enquanto você estiver com essas vozes presentes na sua vida, elas vão gerar medo, reclamação, conformismo, negatividade. E até os familiares que, claro, amam você, vão tentar te condicionar para você ficar preso à zona de conforto.
Ninguém quer real mudança para o outro. Porque mudança gera transformação e transformação altera o que é comum, o que era normal. E eu sei, muitas pessoas esperam mudança através de um milagre sobrenatural. Esperam que alguém apareça para salvar. Esperam que a sorte bata à sua porta. Esperam que um dia tudo vai dar certo. E aqui vai outra verdade. Eu sei que às vezes dói o que eu estou falando, mas é para o seu bem. Mudanças não caem do céu. Milagres não acontecem para substituir a consciência. Eu acredito em milagres. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando para você aqui. A transformação nasce sempre dentro de cada um de nós. E veja, se você está carregado de dívidas, se você está preocupado o tempo todo, o tempo inteiro, vivendo em estado de ansiedade e escassez, você, vamos ser sinceros, você realmente acha que está desperto? Porque você pode repetir 1000 vezes, eu sou abundante. Você pode fazer as mais variadas afirmações, pode meditar, pode falar sobre espiritualidade, pode ler um livro atrás do outro. Mas se a sua mente estiver em guerra, você estará sempre preocupado com o amanhã. E a única coisa que vai estar fazendo é sobreviver. Então, quem vive tentando sobreviver, vive na espera, sonhando com um prêmio que nunca chega, sonhando com a loteria, sonhando com um milagre financeiro, talvez uma herança, sonhando com quando? Quando eu tiver dinheiro, vou ser feliz. Quando eu tiver a mulher, o homem dos meus sonhos, serei feliz. Quando eu tiver reconhecimento, vou viver em paz. Quando eu ganhar aquela promoção, aí eu vou viver a vida. E pior, presta atenção. Quando eu me aposentar, vou aproveitar a vida. Vou repetir. Quando eu me aposentar, vou aproveitar a vida. E a vida vai passando. A vida é o tempo de espera, o tempo todo. Nunca chega. Porque quando você conquista algo, a mente já cria outro quando. E assim você passa uma vida inteira correndo atrás do futuro. Ou você sofre recordando o passado, ou você sonha vivendo, tentando, esperando o futuro. E o presente está aí. O presente é seu único momento. Por isso, pare um pouquinho. Respire. Porque despertar não é viver esperando. Despertar é estar consciente em cada momento agora. Despertar é perceber que a vida está acontecendo agora. Despertar é organizar a mente, o corpo, as emoções e também as finanças. Despertar é parar de fugir da realidade. Despertar é abandonar a fantasia de que um dia alguém vai aparecer e resolver todos os seus problemas. Despertar é assumir a responsabilidade pela própria vida. Porque consciência não é viver nas nuvens. Se criou aí uma fantasia e muitas vezes você quer acreditar nessa fantasia. Consciência é estar inteiro no presente. É perceber os pensamentos, melhor dizendo, é perceber quando os pensamentos surgem. Perceber os medos. Perceber a escassez. Mas você não precisa se transformar em nada disso. Porque escassez, medo, não é a sua identidade. O dinheiro não é o seu inimigo, é apenas uma ferramenta. Então, prosperidade, mais do que tudo, é viver em equilíbrio.
E talvez a maior prova que você está despertando não seja a quantidade de livros que leu, nem o número de horas que você medita, nem as frases bonitas, nem o que você publica em redes sociais. Talvez a maior prova do seu despertar seja quando você, melhor dizendo, para de esperar o quando e começa a viver plenamente no agora. Porque a vida não está esperando você ficar pronto. Ela está acontecendo neste exato momento. Por isso, se você entendeu que o primeiro passo é você parar, ficar em silêncio e observar, deixe nos comentários: eu estou consciente. E assim como o meu cliente, pare por um momento. Organize sua vida financeira. Este é o momento certo. Porque no momento que você se organiza mentalmente, veja, quando você se organiza mentalmente, você coloca isso também para a sua vida externa, para o mundo. Por isso a importância. Talvez você, durante o vídeo, pensou: poxa, então quer dizer que você perdeu aí cerca de 80% do que ele te pagava. Não, não perdi. Não perdi. Porque eu quero que você entenda, isso aqui não é demagogia, é a forma que eu trabalho. Hoje, talvez, eu tenha a possibilidade de atender muitas pessoas ainda, mas daqui a alguns anos eu não consiga mais ter acesso a você, por exemplo. Hoje você pode acessar o link na descrição, fazer aí a Jornada da Águia, né? Você vai ter aí a possibilidade de... Veja, olha só o investimento, tá? Sempre se organize, mas olha só o investimento. Você tem a possibilidade de entrar para o Jornada da Águia, pagando aí, parcelando em 10, 12 vezes e pagando cerca de R$50 mensais. R$50 mensais. Veja, é a economia de um cafezinho. E aí você tem direito a 3 sessões comigo. 3 sessões de mentoria para a gente conversar, alinhar muita coisa na sua vida. Mas não é só isso. Eu não queria contar tantos segredos para você da Jornada da Águia, mas, por exemplo, o primeiro passo da Jornada da Águia, antes de começar o curso, é você se conhecer mais. Você vai preencher um formulário em que você vai dizer algumas coisas para nós, para que a gente possa estudar e direcionar ainda melhor, mais objetivo, a primeira sessão, que você vai marcar a sessão quando você achar que é o seu momento. E você, antes de começar o curso, antes de começar a jornada, você vai fazer primeiro um curso, que é um bônus, chamado Eu e os Outros, em que você vai conhecer um pouquinho melhor por que você é assim e por que as pessoas à sua volta são assim, certo? Bom, tem muita coisa, tá? Eu não posso revelar tudo para você aqui, né? Mas entenda. Quando você faz algo que realmente você está bem direcionado, quando você se alinha, quando você se organiza, as possibilidades do sucesso são muito maiores. Então, eu desejo que você realmente leve esse vídeo, a informação desse vídeo, não só para o coração, mas para a prática. Que você pare um instante, depois que você assistir o vídeo, e apenas pegue um papel, uma folha e comece a anotar o que você realmente está pagando, como você pode se organizar para quitar essa dívida, como você pode evitar gastos desnecessários, como você pode investir em você. Mais uma vez, a minha gratidão por você estar aqui, certo? Esse canal só cresce porque você está aqui. E esse conteúdo é feito com muito carinho, pode ter certeza, para você que sempre deixa um comentário, para você que sempre deixa o seu like, para você que é inscrito no canal. Mais uma vez, gratidão.